Oi, gente, tudo bem? Tô parando aqui, sentei aqui um pouquinho aqui no sofá, no meio da bagunça mesmo da mudança, e pensei em gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre um assunto que já me perguntaram muito. Recentemente, lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, @elaeamericana_liana, eu deixei aquela caixa de perguntas, sabem, para vocês me fazerem perguntas e tal. E uma das perguntas, ou algumas das perguntas, era se eu não me sentia muito sozinha aqui, se eu tinha muitos amigos, se eu tinha poucos amigos, se eu tinha amigos brasileiros e tal. E esse, na verdade, é um assunto que eu sempre fugi de falar aqui, porque eu imagino que tem muitos brasileiros que moram aqui na Suíça que me assistem, pessoas que já me conheceram, que me conhecem ou que já me conheceram, que tiveram contato comigo e continuam me assistindo aqui, embora a gente até talvez não tenha mais contato hoje. Por quê? Porque eu já tive contato com vários brasileiros aqui, não muitos, não muitos. Mas, para quem não sabe, eu moro aqui na Suíça há 11 anos, um pouquinho mais de 11 anos agora, desde 2009. E vim para cá para trabalho, continuo ficando a trabalho. Moro em Berna, já morei em Zurique, moro em Berna de novo. E conheci brasileiros tanto aqui como lá. E, na verdade, eu tive várias más experiências com algumas das brasileiras que eu conheci por aqui. E isso me fez me afastar de todos, a maioria. Acho que só restou uma ou duas. Daquela época, depois eu conheci novas pessoas, aí eu fui, né, ficando um pouco mais cabreira, assim, para conhecer, quando eu conhecia novos brasileiros, embora eu tenha um canal, né, e eu sei que muitos brasileiros me acompanham, mas comecei a me fechar muito, assim, eu não estava muito aberta mais a amizades com brasileiros. Por causa disso, por causa dessas decepções, e não tô aqui para contar quem, nem quais, nem porquê, nem bababá. Depois disso, né, conheci mais alguns brasileiros, outros ficaram só como colegas. Tenho contato também com outros youtubers, não muitos, mas outros youtubers brasileiros que moram aqui na Suíça também. Mas não mantenho, assim, a amizade como eu mantinha antes, sabe? Assim, não é a mesma coisa de antes, porque eu mudei depois daquilo, né? Eram pessoas que eu achavam que eram minhas amigas, pessoas que eu contei, pessoas com quem eu compartilhei alegrias, tristezas, sabe, assim, momentos bem intensos, assim, bem íntimos, assim, da minha vida. A questão do meu relacionamento com o pai do Ed e com a minha gravidez e com as tentativas de dar certo e depois não dando certo e toda a questão da guarda do Ed, que foi um aperreio aqui também. No final, quem eu achei que era minha amiga não era minha amiga de verdade. Quem eu pensei que eu pudesse contar, eu não podia contar. E quando eu cheguei aqui na Suíça, eu cheguei muito aberta, sabe? Assim, muito aberta, não importava qual a nacionalidade da pessoa. Quem sorrisse, eu sorria para todo mundo, sabe? Quem sorrisse para mim de volta, eu tava contando, assim, eu tava aceitando, sabe? Eu tava fazendo amizade fácil, eu tava aberta, eu tava disposta. O que me chamavam para ir, eu ia, o que me convidavam para ir, eu ia feliz, sabe? Na minha, sempre assim, de bom humor, na paz, assim, sem buscar confusão nenhuma, sem nada. Só que, né, primeiro que já existiam confusões aqui antes de eu chegar, entre brasileiros que já moravam aqui antes de mim, mas, né, assim, eu era também tão boba, assim, quando eu cheguei, tão lesa, sabe? Tão inocente, né, vamos dizer, tão querendo, assim, que as coisas dessem certo pra mim, que eu nem parei pra pensar nisso, eu só ia, só fui indo, sabe, assim, sem esperar muita coisa também. E fui, né? Só que a vida foi fluindo, a vida foi acontecendo, tanto pra mim quanto para as outras pessoas. E
E eu não estava nem aí, sabe, assim, não estava nem aí para diferenças, assim, culturais, sociais, sabe, nada. A gente sabe que a maioria, a grande maioria das mulheres que moram aqui são casadas com homens que vieram para trabalhar, seja suíço, seja brasileiro, seja de outra nacionalidade. E eu não, né? Então isso, querendo ou não, sempre foi um ponto divergente, assim, das amizades que eu tinha, sabe, assim. Porque sempre era um ponto, assim, em comum entre elas, né, e comigo não. Então, vira e mexe, quando esse assunto vinha à tona, eu tinha outra mentalidade, eu tinha outra opinião, eu tinha outra posição, sabe? De questão de trabalho, de questão de objetivos, de questão de, enfim. Então, isso talvez era uma coisa que eu não enxergasse antes, eu não prestava atenção antes, porque eu estava chegando do Brasil e eu tinha vindo para cá para trabalhar. Então, para mim, isso era uma coisa óbvia, uma coisa clara que não ia fazer diferença para ninguém. Mas isso era o maior abismo entre a gente, sempre, sabe? Eu depois prestei atenção que isso era sempre um probleminha, sabe? Uma coisa que incomodava, uma pulga atrás da orelha. Porque nos encontros de família, né, de amigos, assim, eu não tinha o Ed ainda. Mas quando tinha, por exemplo, né, o casal e comigo, e eu não praticamente não podia conversar com os homens, porque a gente conversava questões de trabalho, sabe, com que tipo de permissão que eu estava, com que eu tinha vindo, o que é que eu faço no trabalho e tal. E esse tipo de conversa eu não podia ter com as mulheres, né, com as minhas amigas aqui. A gente conversava sobre outras coisas, porque ninguém estava interessado no meu trabalho, ninguém estava interessado que eu tinha acabado de ser promovida, ninguém estava interessado que eu estava insatisfeita no trabalho e estava procurando outro trabalho, ninguém estava interessado em saber que se eu trocasse de trabalho ia ser um problema na minha permissão de residência, porque minha permissão de residência dependia do meu trabalho. Todo mundo estava aqui por casamento, né? E eu fazia a menor ideia de como que era isso. Então, o assunto que elas tinham para conversar disso, né, de casamento, de estar aqui por causa de trabalho, não sei o quê, eu não podia compartilhar e nem, né, vice-versa, elas também não podiam compartilhar a questão de estar aqui por causa de trabalho. Então, quando eu conversava com os caras sobre isso, sempre tinha um pouquinho de, né, de estranheza, né, assim, era esquisito, porque, tipo, eu era amiga da menina e a menina tava lá quieta, sozinha, porque eu tava conversando com um cara. Então, às vezes, passava horas conversando, né? E, enfim. Depois que eu tive o Ed, isso meio que piorou, assim, porque, né, para piorar a situação, o meu relacionamento com o pai do Ed não deu certo. Então, a gente não saía junto entre casais, entre famílias, assim. Saía eu e o Ed e outra pessoa, outra menina com o marido, com o namorado e, às vezes, se tivesse filho, com o filho. Então não combinava, assim, sabe? Não combinava, porque ela podia deixar as atividades do filho pro marido ou pro namorado e ela estava lá disposta ou disponível para conversar comigo. E eu não, porque eu estava com o Ed sempre do meu lado. E se o Ed ficasse com o cara, aí rolava um pouco de ciúme, rolava um pouco de nada a ver, enfim, não deu certo, né? Então eu comecei a perceber que não dava certo. Mas isso era o de menos, assim, eu acho que isso a gente até podia, com o tempo, né? Isso era só uma questão passageira, a gente ia. Situação nova também, aprendendo a lidar com isso. Eu acho que isso era o de menos. Mas era esquisito, sim. Então, né, só que, como eu disse, no começo eu era tão inocente que eu nem percebia essas coisas, só fui perceber depois. E amigas que eu achei realmente que eram minhas amigas, que estavam do meu lado, sabe, que a gente estava aqui para se ajudar, sabe, para compartilhar, para ficar junta em alguns momentos, em, sei lá, fim de semana, feriado, em tudo. Depois, quando principalmente na época da minha separação com o pai do Ed, separação assim, né? Não de papel, mas assim, depois que a gente realmente decidiu não ficar mais junto e tal, aí foi que piorou tudo, sabe? Porque muitas não entendiam, sabe? Não entendiam por que que a gente não ficava junto, por que que eu não aceitava as condições e não entendia o meu lado, sabe?
parecia que não fazia nem questão de entender o meu lado e não ficaram do meu lado, não me deram apoio em nenhum momento. E justo eu que estava aqui sozinha, só com meu filho, sem família, sem mãe, sem ninguém. Eu só tinha elas, né? As pessoas, as minhas amigas que estavam aqui há anos, né? Que eu já conhecia desde que eu tinha chegado aqui praticamente, e ninguém me apoiou. Ninguém ficou do meu lado. E ninguém me deu força, ninguém parou pra me escutar, ninguém parou pra nada, sabe? Pra nada. E não sei o que foi, eu não sei se juntou, não sei, uma espécie de despeito, não sei, sabe? Porque eu tava lá continuando a trabalhar, continuando a, né, seguir em frente, tentar encaixar a nova vida, né, na realidade. O Ed ia para creche, eu tentava dar conta de tudo, não sei o quê. E muitas não concordavam com isso, né? Diziam que não, você tem que dar responsabilidade para o pai, que não sei o quê. Eu disse, eu queria dar responsabilidade para o pai, só que ele não estava lá para assumir responsabilidade, nunca esteve. Então, mas isso é outro assunto. Porém, assim, sabe, essa falta de sincronidade, sabe, ninguém me entendeu, né, ali, ninguém ficou do meu lado. Então foi assim uma grande decepção, porque era, né, achei que era minha amiga, achei que ia estar do meu lado nesse momento que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida aqui da Suíça. E não teve, não estiveram. E depois outras coisas também, sabe? Na época eu tinha o blog, sabe? O elaeamericana.net, depois virou elaeamericana.com. E eu sempre contava, né, que eu conhecia muita gente por causa do blog, eu fazia, tipo, parcerias, eu fiz parceria de viagem, de transporte, de hotel, de um monte de coisa. Não muitas, né? Pouca coisa, meu blog era pequeno na época. Sempre foi pequeno, né? Meu canal também, eu nunca fui, assim, uma super influencer nem nada. Mas, né, me rendeu algumas coisas que eu aceitei, alguns convites e tudo. Isso também gerava, eh, eu não sei, eu não quero falar inveja, mas não sei, ninguém nunca, não, sabe, ela não parecia estar feliz, assim, com isso, mas parecia querer estar no meu lugar, queria parecer que também ter essas coisas, tanto que muitas não, né, algumas depois que até criaram blogs também por causa disso, não por causa disso, mas criaram um blog, tava na moda, né, todo mundo tinha blog e tudo, e aí passou a querer entrar na comunidade, conhecer as outras blogueiras e conheceu e tudo, e terminou que eu que me afastei, né, do mundo das blogueiras aí, das amigas, porque acho que deve ser ainda, né, mas era uma querendo comer a outra, assim, sabe, assim, era tanto interesse, tanta falsidade que ai meu Deus, quando eu vi realmente o que estava acontecendo ali, eu disse, ai meu Deus, não quero isso pra mim, não. Sabe, eu começou a misturar, assim, as coisas, sabe, assim, o que que era blog e o que que era amizade, né, assim, pessoas que eu realmente achava que eram minhas amigas e estavam ali parecendo só por interesse, elas estão aqui só por causa do meu blog, elas não estão aqui por causa de mim, não estão aqui por causa da nossa amizade, nem, sabe, tanto faz, eu acho que se elas tivessem que escolher entre nossa amizade e o blog, elas escolhiam na hora o blog, sabe. Então me senti muito traída e depois tive várias outras provas assim, realmente de que não eram minhas amigas mesmo e que, enfim, resultado, me afastei. Isso assim foram as piores experiências que eu tive assim, né, de que realmente foram decepções grandes que eu tive aqui. Então, me afastei de todas as brasileiras, não todas, né? Mantive contato ainda com uma ou duas amigas aqui que eu tenho até hoje, mas me afastei de muita gente. Não participava mais de encontro de blog, me afastei da comunidade totalmente. Primeiro porque começaram a fazer encontros sem mim, né? Me excluíam. Eu que juntei todo mundo e depois me excluíram. Então, eu também depois nem podia ir. Eu acho que também um dos motivos é porque
não nem queriam que eu fizesse parte, nem me convidavam nem nada, era porque era só eu e o Ed. E elas tinham os maridos, né? Então os maridos ficavam com os filhos, né? Era a vantagem de ter um marido. E podiam sair para se encontrar para ficar falando besteira, sei lá o quê. Então se encontravam aí e eu não tinha com quem deixar o Ed, então eu não ia, né? Então eu era excluída. E passei a não ir e nem querer ir, assim, eu agradeci não estar fazendo parte mais desse grupo. Então foi um alívio para mim muito grande, mas por outro lado eu me vi muito sozinha, né? Assim, as amizades que eu achava que tinha, que estava fazendo, né? Os contatos que eu tinha e tudo, na comunidade que eu fazia parte, de repente eu me vi totalmente excluída e não querendo mais fazer parte, né? Eu vi, assim, muita, como eu disse, muita falsidade. Então, mas né, não, nem todo mundo da comunidade brasileira, não existe só uma comunidade brasileira. E nem todo mundo dessa comunidade brasileira é assim também, não estou dizendo isso não, mas das pessoas que eu conheci, que eu tive experiência, que eu tive contato, sim. Então, deixei de fazer parte dessa comunidade e me fechei, assim, para qualquer outra comunidade brasileira, para qualquer outra amizade brasileira, me fechei, assim, sabe? Fiquei só focando no meu trabalho, focando aqui na minha vida aqui. Eu tava, né, muita coisa também estava acontecendo na minha vida. Eu e o pai do Ed, a gente tentou ficar junto de novo não deu certo. Aí teve a minha troca de emprego para cá, minha mudança aqui para Berna, foi muita coisa, né? Meu emprego novo, então muita coisa também estava acontecendo ao mesmo tempo. Então também nem tinha tempo para isso. Então, meio que calhou assim uma coisa com outra, mas né, nas horas livres, nos fins de semana, quando a gente tinha, não, antes, né, a gente tinha esses encontros e tudo, eu não tinha mais, e não queria mais fazer parte. E me fechei assim totalmente para as amizades de outras comunidades, de nada. Por outro lado, teve a vantagem de que eu prestei atenção que eu estava mais integrada aqui, comecei a me integrar aqui mais na Suíça, porque eu estava saindo mais da comunidade brasileira, na comunidade brasileira que eu fazia parte, tá? Não era assim de festa, porque tem gente aqui que mora aqui que só tem contato com brasileiros, isso também eu não acho bacana. Porque, né, você mora na Suíça, mas você vive numa bolha, assim, você não sabe falar idioma, você não conhece a comida, nada, porque na sua casa só tem comida brasileira, você só conversa com brasileiro, você só vai pra festa brasileira, você só faz tudo como se você estivesse no Brasil. Isso eu também nunca fiz, também não queria fazer. Então, por outro lado, eu fui saindo mais dessa bolha brasileira, que não era tão bolha assim, né, mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? E passei a me integrar mais aqui na Suíça, sabe? Aqui na Suíça. Comecei a estar mais arisca, né, para as amizades, mas mais abertas para as amizades daqui, que são bem diferentes de amizade brasileira, sabe? Comecei a me integrar mais com os colegas do trabalho, a participar de happy hour, né, do que vai além do trabalho, né, de encontros, outros horários fora do trabalho e a conversar coisas além do trabalho, que existe também aqui na Suíça, muita gente pergunta, só que é diferente do Brasil, sabe? É diferente. Aliás, as amizades aqui são diferentes. Posso depois falar em outro vídeo sobre isso, mas uma coisa que eu acho que eu tô aprendendo até hoje, mas é bem diferente, né? Então, assim, eu moro aqui há 11 anos, sabe? Eu acho que mais cedo ou mais tarde ia ter esse choque, literalmente um choque, assim, né? Um batendo no outro, né? A cultura batendo na outra, porque eu moro aqui, eu estou absorvendo a cultura daqui, mas por outro lado, eu tinha amizades brasileiras que não batiam, né, com a cultura daqui, por N fatores, sabe? Por N fatores, enfim, por a outra pessoa estar aqui há menos tempo, ou porque não gostava de uma coisa, ou não gostava de outra, não sei o quê, enfim. Mas aqui também não só tem suíço, né? Tem pessoas de outras nacionalidades que eu também conheci e fui fazendo amizade, fui conhecendo, fui dando espaço, porque tinha um espaço sobrando, né, na minha vida, porque tinha esse espaço. Então é isso, gente. Assim, basicamente eu tive más experiências com brasileiras aqui,
conheci depois, outras pessoas têm um contato com outros brasileiros aqui que tem canal e me dou bem com eles, a gente faz amigo secreto, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa e tudo, não é a mesma coisa, né? Assim, porque mora todo mundo longe. Mas eu acho também que à medida que você vai crescendo, amadurecendo, sabe, ficando mais maduro, menos jovem, tudo, você vai perceber outras fichas vão caindo, né? Você vai percebendo outras coisas, independente de ser brasileiro ou não, assim, na questão de amizade, né? A amizade muda também, tem a questão da maturidade, da maternidade, eu acho que tudo isso também vai influenciando, como você vai lidando com as suas amizades aqui. Mas a realidade, né, assim, a conclusão é que sim, eu me fechei bastante para amizades brasileiras aqui. Não acho que todos os brasileiros são assim, não. Eu acho que isso vai muito da pessoa também, sabe? Eu acho que, assim, independente de nacionalidade, pelo amor de Deus, não tô querendo dizer aqui que tudo brasileiro não presta, não sei o quê, não vou ser hipócrita, que eu também sou brasileira. Não vou dizer agora, eu agora não sou mais brasileira, não tenho mais contato com brasileiro. Não vou dizer isso, mas eu vou dizer que, né, por causa dessa minha má experiência, eu consegui enxergar outras coisas que me favoreceram para minha integração aqui, para amizade com pessoas daqui, para amizades, para reconhecer os diferentes tipos de amizade aqui e para o meu próprio amadurecimento, sabe? Assim, pro meu próprio crescimento pessoal. Então, eu acho que isso acontece também com muita gente que mora aqui, né? Assim, questão de problema com brasileiro, porque mistura tudo, né? Assim, aqui você fica tão feliz quando você encontra um brasileiro, quando você chega aqui, pelo menos você está há pouco tempo e tal, e você encontra um brasileiro, uma pessoa que você pode falar o seu idioma, sabe? Uma pessoa que fala literalmente a sua língua, que entende o que você fala, e você tá meio perdido, assim, no começo, sabe? Sem se sentir tão à vontade com o idioma, sem conhecer direito como é que funcionam as coisas e tudo. Então, você encontrar uma pessoa falando o seu idioma, e você se sente mais à vontade com aquela pessoa no começo é tão bom, né? É tão bom. Mas infelizmente, né, nem toda amizade dá certo. Então, para mim, essa foi assim por alto a minha má experiência, assim, com as minhas amigas, né, amigas brasileiras que eu tive aqui. E é isso, gente. Eu espero que com o tempo isso, sabe, já ficou para trás, né? Já virei essa página, mas eu espero que isso seja assim uma lembrança bem remota, assim, lá no passado, sabe, que não doa mais assim no meu coração, porque foi uma decepção muito grande, muito forte, um momento muito importante da minha vida que, enfim, já falei, né? Tá certo? Mas então, depois, se vocês quiserem, eu posso falar sobre outras amizades aqui além das brasileiras, mas é isso, tá bom? Espero que tenham satisfeito a curiosidade aí das pessoas que me perguntam sobre isso e como que é, assim, o meu relacionamento com a comunidade brasileira aqui, tá bom? Muito obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!